tudo começa quando nós estávamos criando um grupo, quer dizer, esse grupo ao qual a gente teve várias adesões e acabou culminando com a chapa vencedora da Chapa Azul. Um dos princípios que nós tínhamos era o seguinte: olha, não existe aqui personalismo. As pessoas que estavam ali, todas elas eram pessoas bem resolvidas, que já tinham, vamos dizer assim, um patrimônio muito grande, que não dependiam absolutamente de nada do Flamengo. E ali a gente falou o seguinte: olha, ninguém aqui vai... O primeiro ponto é: não vai existir personalismo. O importante aqui é o Flamengo, não é o grupo. Quer dizer, por mais importante que alguém se ache aqui, ele não vai ser 1/1000 da importância que o Flamengo tem, tá certo? Então é o seguinte: não vamos tentar associar de forma alguma a imagem do Flamengo a nenhum de nós. Nós todos aqui somos grandes soldados para trabalhar para o bem do Flamengo. E vamos estar aqui dedicados trabalhando para o Flamengo. Então, o primeiro ponto é: não vai existir personalismo, culto à figura individual de ninguém. O importante é a força do grupo. É esse grupo de pessoas que, bem estabelecidas, a trabalhar para o Flamengo, sérias, trabalhando em conjunto para o bem do clube. Isso é que é o importante. E essa mensagem ela tem que ser passada para a torcida, para a sociedade, porque isto é muito importante. Quer dizer, na verdade, na hora que a gente passa esse tipo de mensagem para o mercado, as pessoas passam a acreditar na instituição e não numa pessoa. Então, elas começam a ver que a instituição ela tem, por trás dela, um grupo muito importante de pessoas. E aí é que os patrocínios vão vir, o Flamengo vai passar a ser mais respeitado e tudo isso. No momento que você alinha a figura do clube à figura de uma única pessoa, quer dizer, essa pessoa sai ou cria um vácuo e então não, então agora mudou tudo. Então o ponto é: não existe culto ao personalismo. Primeiro ponto. Então, por princípio, tá certo? Todos vamos trabalhar aqui por rodízio, tá certo? Então, na verdade, hoje eu sou o presidente, e amanhã, claro que se ninguém quiser ser presidente, só vou ser eu mesmo, mas se o outro aqui quiser presidente, vai ser o outro, depois vai ser o outro, depois vai ser o outro, ou seja, é uma forma de demonstrar que o importante é o grupo, na medida em que você tem um rodízio de pessoas. Isso era um conceito claro, estabelecido, claro, à época. Bom, ao longo do tempo, quer dizer, o que aconteceu é que daquele grupo que estava ali envolvido, as pessoas, a maior parte das pessoas, não tinha condições de poder ser presidente do Flamengo. Por quê? Porque eu tenho um princípio na minha vida: eu não me comprometo a fazer nada que eu não acredite que vá conseguir fazer bem. Isso é um princípio da minha vida. Então, eu não vou me comprometer a ser presidente do Flamengo se eu não puder me dedicar integralmente ao Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo exige uma dedicação integral. O Eduardo, durante um bom tempo, ele era o único, porque ele já tinha se aposentado do BNDES, já estava lá naquela função dele e poderia continuar. Mas a verdade é que quando chegou no final do ano passado, e aí parte dessa história que eu estou te contando, eu também acabei ouvindo pelo próprio Valim, que foi contar para a gente depois. Ele chega para o Eduardo e comenta com o Eduardo que ele estava agora com mais tempo, a partir de dezembro do ano passado, disponível para poder se dedicar para o Flamengo, inclusive para assumir outras funções. Essa colocação do Valim não foi levada ao grupo. Ele falou pessoalmente para o Eduardo isso não foi levado ao grupo. E ele se queixa, de uma certa forma, eu entendo com muita razão, de que, a partir daí, algumas ações pararam de ser discutidas em grupo, assuntos relevantes que pela forma e pelo procedimento que a gente tinha estabelecido nos 2 primeiros anos, eram para ser discutidos nas reuniões
que a gente chama do COD, do Conselho Diretor do clube, que servia como um grande conselho de administração para deliberar sobre os principais problemas do clube, passaram a não ser mais levadas para lá. Essas reuniões começaram a ser esvaziadas. O Eduardo começou, vamos dizer assim, a tomar decisões individualmente com alguns dos vice-presidentes mais próximos com ele, que são as pessoas que estão apoiando hoje. E isto, vamos dizer assim, rompeu alguns dos, vamos dizer assim, princípios estabelecidos. Existem também algumas outras decisões que a gente tomou em grupo, que o Eduardo alega que ele não entendeu corretamente, que não foi bem isso que foi decidido, e que ele não tinha entendido que teria sido decidido exatamente aquilo, mas que eram decisões que, de acordo com aquilo que a gente tinha estabelecido, uma vez tomadas dentro do Conselho Diretor, seriam cumpridas. Não interessa se uma opinião individual foi vencida ou não foi vencida. Era para ser implementado aquilo que era o acordo entre nós, que a maioria dentro daquele Conselho Diretor tivesse decidido e, na verdade, as ações que foram tomadas não foram daquela forma. Então, tudo isso começou a demonstrar, quer dizer, uma forma do Eduardo, quer dizer, começar a trabalhar, vamos dizer assim, muito individualmente, muito pessoalmente. Coincidentemente, foi um período no qual o Eduardo começou a, vamos dizer assim, a participar muito de programas de televisão, de discutir as posições do Flamengo, até porque o resultado do trabalho que todos nós, quer dizer, tínhamos feito, lá principalmente na área econômico-financeira, que era a área que era, na verdade, gerenciada por mim e pelo Tosh, que está na Chapa Verde, né? Isso era muito comentado publicamente, os sucessos do Flamengo. Então, ele começou começou a trazer para si, quer dizer, todos os louros, vamos dizer assim, dessa boa gestão econômico-financeira que o Flamengo teve. Então, mas até aí tudo bem, nós ainda não tínhamos definido quem seria o candidato. Quando chegou a época da discussão que a gente tinha estabelecido, que seria, vamos dizer assim, a época da escolha do candidato, o Valim, na reunião, chegou na reunião e falou assim, olha, eu gostaria de ser o candidato a presidente do Flamengo. Eu agora estou com tempo mais livre, aliás, já comuniquei isso para o Eduardo desde o final do ano passado, e gostaria de ser o candidato. E nada mais natural, afinal de contas, o Valim já tinha sido o candidato original do grupo. Quer dizer, ele tinha sido o primeiro candidato da antiga Chapa Azul, do anterior. E a minha percepção, falando francamente, é que, no fundo, apesar das pessoas, até algumas pessoas me procurarem e dizer, não, o Eduardo não vai abrir mão, o Eduardo vai continuar lá, você não está vendo o que ele está fazendo. Eu, para mim, ficava dando ouvido para esse troço, achava que esse troço todo era fofoca, falava assim, sabe o que mais? Espera lá, vamos ver o que vai acontecer e tudo. Bom, nesse meio tempo também aconteceu uma outra coisa, quer dizer, um dos integrantes aí da atual Chapa Azul, um vice-presidente do clube, me procurou algumas vezes, falando e me convidando para ser presidente do Flamengo, em nome da unidade, porque eles estavam vendo, o Babs já tinha saído, eles estavam vendo que o Valim poderia ser candidato, mas que o Valim teria uma rejeição de uma parte de um grupo do qual eles os apoiava, sei lá, eu não entendo muito dos grupos internos do Flamengo, mas eu falei para ele, olha, rapaz, eu tenho uma dificuldade, pelo meu trabalho, eu não consigo me dedicar continuamente a isso e tal. E o Eduardo um dia me chama na sala dele e me pergunta, isso dias antes dele declarar que era candidato. Ele me chama e pergunta, vem cá, você não quer ser presidente mesmo, não? Aí eu falei para ele, olha, Eduardo, não é questão, eu não posso ser, não é questão de querer, eu não posso ser. E aí, rapaz, ele falou, não, mas tenta, se não for para agora, pelo menos até depois de 2018. Eu falei, não posso nem agora, nem acho, nem nos meus planos de vida, está para ser de 2018. Mas acho que tem muita gente que está querendo ser, e olha, o Valim está querendo ser,
eu acho que, poxa, nada mais natural que seja o Valim. Mas um dia que chegou lá, ele chegou para mim, quando eu fui falar para ele que quando o Valim realmente decidiu, eu fui conversar com ele, dizer que o Valim era candidato e tinha me convidado, inclusive, para ser vice-presidente da chapa. Ele falou uma frase muito interessante para mim, assim, ele olhou assim para mim e falou uma coisa assim para mim, assim, a minha candidatura não mais me pertence. Eu falei assim, mas como não mais te pertence? Na minha vida tudo me pertence, tudo que é relativo a mim me pertence, Eduardo. Ele falou assim, não, é porque tem um grupo que me apoiou e tal, eu tenho que assumir compromissos e tal, eu não posso ser mais candidato. Bom, como existiam essas conversas, eu acho, essas coisas devem ter vazado, bateram no ouvido de algumas pessoas, e aí era uma situação até chata, porque eu ia ao Maracanã e quando eu chegava lá, algumas das pessoas desse subgrupo e tal chegavam para mim e falavam assim, olha, puxa vida, Rodolfo, por sua culpa o grupo está sendo dividido. Aí eu falei assim, mas como assim, cara, por minha culpa? Não, porque se você aceitasse ser o candidato de consenso, estava tudo resolvido, pô, você era o candidato, o Eduardo falou para gente, se você aceitasse, estava tudo resolvido. Cara, em função disso, eu cheguei e falei assim, então tá bom. Porra, fui lá, fui conversar com meus sócios da minha empresa, ia ter que nomear um outro CEO para minha companhia, e isso ia me custar problemas grandes, mas eu fui lá, fiz reunião com todo mundo, disse assim, olha, e se eu assumir esse negócio, porque se eu for para o Flamengo, eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo aqui, pô. Eu vou ter que dedicar integralmente esse troço. Mas realmente é uma pena a gente poder dividir. Estruturei minha vida e falei assim, então tá bom, eu aceito ser presidente. Aí o Eduardo falou, não, mas agora não, você não entendeu muito bem a minha conversa, eu abriria para você em 2018. Eu não estava nem querendo ser agora, eu estava querendo ser agora para poder manter o grupo unido. E ficou muito claro para mim que o grupo só ficaria unido com uma condição, se ele fosse presidente. É a única condição que ele estabelece. Então eu faço qualquer negócio, faço qualquer acordo, no fundo é isso que ele está dizendo, desde que eu seja presidente, tá certo? E aí, por uma questão até ética, na minha maneira de ver, da minha forma de ver, eu não poderia apoiá-lo. Eu tinha que apoiar o Valim. Por tudo que aconteceu, por toda a trajetória, pelo fato do Valim ser o candidato desde o início e pelo culto, no fundo, ao personalismo e por todos os acordos que a gente teve no passado. Então, no fundo, essa é a história. Claramente essa história, tentei contar aí com o maior nível de detalhes possível, talvez eu até tenha me alongado um pouco, e essa é a situação que nós estamos hoje.